Não havendo quem fale pela liderança do PP, MDB. MDB vota a favor. O setor público tem que acompanhar, aprender com o setor privado. Está na hora de modernizar as relações. Eu acho que é muito importante, então, a votação desse projeto. O MDB vota a favor. PSD. Republicanos. Presidente Efraim, o Republicanos, de forma objetiva, vai votar com um substitutivo desse projeto, porque entendemos ser de extrema importância, e eu havia feito um posicionamento anterior contrário ao 665. E após conversarmos com o nosso líder, Jonas de Jesus, então foi aquecido para que nós apoiemos a votação desse projeto. Não somente esse, mas não devemos Devido ao problema de sinal, PSDB. PSDB, senhor presidente? PSDB. Senhor presidente, o PSDB vai encaminhar logicamente favorável a esse projeto. Ele é extremamente importante, é um avanço. De vez em quando nós andamos 2 passos para trás, mas temos que dar um passo para frente. Modernização do setor público, a transparência, isso tudo é pró-cidadão e nós temos que forçar sempre o setor público a se modernizar. Mas eu quero trazer a preocupação do PSDB sobre o 665, é um projeto polêmico. Nesse final de ano, que nós estamos aqui com pautas mais consensuais, no qual a grande preocupação dos brasileiros é o enfrentamento ao coronavírus, a vacinação, temos projeto para a vacinação mais rápido possível, projetos desse tipo que vai impactar a vida de milhares de trabalhadores, podendo prejudicá-los, tirando a liberdade de tomada de decisão de quem quer empreender, de quem quer trabalhar, acho temerário votarmos isso hoje. Nós vemos com enorme preocupação a votação do 665 no dia de hoje. Perfeito. Então, quero deixar esse alerta pelo PSDB. PSB. Presidente, esse projeto é um projeto de extrema importância e por isso eu quero cumprimentar os coautores que comigo assinam esse projeto. Os deputados professor Israel Batista, deputada Mariana Carvalho, Rodrigo Coelho, João Campos, Vinícius Poit, Luísa Canziani, Tiago Mitrô, Marcelo Calero, Paulo Ganimi e Tabata Amaral. O projeto traz eficiência para o setor público e faz a administração pública avançar, que é o que esperam os cidadãos e os servidores públicos comprometidos com o progresso do país. Por isso, PSB vota sim, presidente. PSD sim, por favor, presidente. PDT. PP, presidente. PDT sim, Democratas sim, Solidariedade. PT já PP, presidente. PP, Partido Progressista. Senhor presidente, eu gostaria de orientar sim pelo Progressistas, entendendo a importância da matéria, o avanço que esse projeto traz, e já queria deixar aqui também a solicitação para Vossa Excelência, que falamos semana passada. Eu vejo que o PL 1665 ainda carece de um ajuste e é importante que, se for o entendimento da maioria, que ele seja colocado em apreciação, mas já que ainda não tem todo esse contexto ainda no plenário, eu queria sugerir que o senhor pautasse o PL 3515 para ser o próximo da pauta. Afinal, já é um projeto que já foi exaustivamente discutido e penso que nós teremos uma votação rápida e objetiva em defesa da nossa população que mais precisa, pois ela está super endividada. Conto com a compreensão do senhor, que tem conduzido muito bem os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Solidariedade. Nobre presidente Efraim, primeiro gostaria de manifestar a nossa posição favorável a esse projeto de lei, o GovTech, saudar a todos os autores e coautores e manifestar também a nossa preocupação em relação ao 665 e a esse item que já vem gerando muita discussão e pode colocar em risco votações importantes, como a que o nobre deputado Franco Catarfina colocou, que é o 3515, um projeto fundamental e essencial para prevenir e combater o superendividamento dos consumidores, e também o PLP 266,
que vai dar uma base de sustentação para que projetos de universidades federais em implementação possam ser concretizados, a exemplo da UFNT que nós temos aqui. Então, solicito também que o quanto antes a gente passe a apreciação do PLP 266 e que possamos, né, esquecer e colocar mais adiante, não tem tanta urgência, 1665. PTB. PTB é sim, presidente. Podemos. Podemos orientar sim, senhor presidente. E assim que possível, eu gostaria de fazer uso do tempo de líder, desde que não atrapalhe o andamento da sessão. Perfeitamente. PSOL. Pessoal, orientação, presidente, eu quero aproveitar este minuto para esclarecer algumas coisas a respeito do PL 1665. A primeira delas é de que, sim, há um relatório apresentado em tempo hábil. Ele foi apresentado no dia... Aproveitar este minuto para esclarecer algumas coisas a respeito do PL 1665. A primeira delas é de que, sim, há um relatório apresentado em tempo hábil. Ele foi apresentado no dia 10 de dezembro. Para aqueles que ainda têm alguma dúvida, basta olhar o projeto que foi protocolado, consta a data da apresentação do relatório do deputado Fábio Tradi, que fez em amplo diálogo o mérito e os destaques vão ficar para o próximo ano. Então, todos aqueles que se opõem a algum trecho do projeto vão ter a oportunidade de apresentar numa próxima sessão no próximo ano. Quero agradecer ao deputado Vinícius Carvalho pela compreensão e retirada do kit obstrução para que nós possamos avançar na votação desse projeto e dizer que também nós somos favoráveis a que se vote posteriormente o projeto em defesa dos consumidores. Também esclarecer que na hora que o presidente Rodrigo Maia propôs o acordo, com exceção de fato do Partido Novo, que nós conferimos nas notas taquigráficas, nenhum dos partidos apresentaram nenhuma objeção ao projeto, inclusive o governo, que agora, contraditoriamente, está manifestando contrariedade ao projeto. É fundamental que os deputados possam manter a sua palavra, manter o acordo que foi feito, porque nós cumprimos a nossa parte, que foi retirar a obstrução do PL 5387, que era o projeto de lei sobre câmbio. Agora é necessário que os demais partidos também se cumpram com a sua palavra e façam a sua parte de manter um projeto 1665, se quiserem ser contrários no mérito. É da vida, e depois, em outro momento, apresentem os seus destaques. Mas nós precisamos votar, porque esse foi o acordo feito por todos os partidos. Obrigada. PROS com a palavra. O PROS encaminha sim, e aproveitamos o momento para pedir para colocar na pauta o projeto 3515. Não tenho dúvida nenhuma, é um dos projetos mais importantes que se encontra nessa casa, já há mais de uma década que é debatido, é fundamental nesse momento de crise para a gente resgatar a economia, né, salvar a pobreza brasileira, nos momentos de desemprego, né, milhares de pessoas super endividadas, juros altos e abusivos por parte dos bancos. Então, um projeto muito importante, fundamental, né? A gente solicita aqui o apoio de todos os líderes, de todos os deputados dessa casa para aprovar na noite de hoje o projeto 3515, que altera o Código de Defesa do Consumidor, justamente no trecho que fala sobre o superendividamento. Queria aproveitar e parabenizar todos os órgãos de defesa do consumidor que lutaram tanto, de forma especial a Brasicom, no nome do seu presidente, né, o promotor Fernando Martins, que fizeram um brilhante trabalho. PSC. PCdoB. Presidente, PCdoB, por favor, abra o microfone da deputada Alice Portugal. Já está aberto, líder. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro dizer que eu me inscrevi no processo de discussão contra, porque tinha como radar aquele momento em que o deputado Orlando Silva fez o questionamento sobre a garantia de que este projeto de modernização, de desburocratização do serviço público não teria contradição com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso para nós é fundamental. Como estas correções foram realizadas pelo deputado Felipe Rigoni, nós vamos votar a favor, o PCdoB encaminha sim ao projeto, mas não no diapasão de dizer que o serviço público não é eficaz. Ele tem se esforçado
A população brasileira viu como o SUS é eficaz na pandemia do novo coronavírus. Nós temos um sistema de funcionamento, inclusive do fisco brasileiro, de alta capacitação. A Embrapa e outras autarquias e as universidades dão um show nas pesquisas. Nós precisamos desburocratizar, mas sem afirmar a visão de Estado mínimo, a visão de desresponsabilização do Estado, que muitas vezes pode estar por trás de um projeto singelo e importante como esse, que nós vamos dizer sim, mas vamos continuar lutando por um Estado provedor para os que precisam, moderador para o equilíbrio na sociedade entre o que é público e o que é privado. Obrigado. PCdoB vota sim. Muito obrigada. Obrigado. Cidadania. Senhor presidente, nós temos no setor público e aí nas diversas instâncias muita coisa atrasada, apesar do esforço do servidor público. Então, quando aparece um projeto como esse, que visa modernizar e avançar, é evidente que nós vamos votar favoravelmente. A cidadania vota sim. Presidente, novo. Obrigado. Novo. Novo presidente. Bom, primeiro, parabenizar aqui tanto o autor, o deputado Alessandro Molon, quanto os coautores, que eu faço parte dessa lista, e também o relator, que fez um trabalho brilhante na relatoria, o deputado Felipe Rigoni. Esse é um projeto fundamental. É um projeto de 2017, mas que ganha ainda mais importância nesse ano ou depois desse ano por conta da pandemia, que mostra que a digitalização é o caminho, é necessária, é fundamental. Ela dá acesso a pessoas que hoje não conseguem acessar de forma correta o serviço público, que estão distantes das capitais, dos centros de serviços. E ela vai também no momento em que a gente aprova, nesse mesmo dia, o projeto do Felipe Rigoni, também com o general Peternelli, no sentido da unificação do número único, ou seja, vários avanços no mesmo dia. E 10 dias depois, praticamente, da aprovação do marco legal das startups. Modernização, digitalização, avançando com o Brasil para um país mais moderno. E espero que a gente não vote um retrocesso disso, que é o 1665, que vai no sentido completamente contrário a todos esses avanços. Obrigado, presidente. Avante. Avante, sim. Patriota. Patriota, sim. PV. PV, sim. Presidente Efraim, parabeniza o autor, deputado Alessandro Molon, todos os coautores, parabeniza também o deputado Felipe Rigoni, relator da matéria, e vota com muito entusiasmo e com muita esperança, sim, ao projeto de eficiência pública, de digitalização dos serviços públicos, porque isso reverte na ponta em benefício concreto, palpável para a população. Portanto, é sim. Rede. A rede orienta sim, senhor presidente, parabenizando os esforços do líder Molon e também dos demais coautores e também no relatório do deputado Felipe Rigoni, justamente mostrando que é possível ter uma pauta consensuada e uma pauta positiva aqui para ser discutida no último dia, creio, de votação da nossa Câmara. A rede vai orientar sim. Maioria. Sim. Minoria. A minoria orienta sim, presidente, mas eu quero usar o tempo da minoria para reiterar o meu testemunho de que foi feito um acordo aqui. Outros projetos foram votados nos mesmos termos, inclusive com o próprio Novo, que foi o único partido que objetou o acordo de que entrasse na pauta o 1665. A líder Fernanda, depois de solicitado dessa mesa pela presidente Rodrigo Maia e por mim, a pedido dele por telefone, entrou no sistema e declinou da obstrução que o pessoal tinha apresentado. Não estou entrando no mérito do 1665, que discutirei oportunamente, mas eu tenho que dar o meu testemunho e temos que fazer um esforço e considero que é legítimo que o pessoal tenha esse projeto em ingresso na pauta, apreciado hoje, e o Novo que registrou sua objeção poderá então registrar seu voto. E o presidente Rodrigo Maia conduziu com celeridade, espero que façamos a mesma coisa. Claro que os outros partidos são responsáveis por seus atos politicamente, mas somente o Novo objetou o ingresso na pauta. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Oposição.
Eu tenho uma absoluta clareza do que aconteceu aqui no dia de hoje. Havia um kit de obstrução do projeto acerca do câmbio, que teve o nosso voto contrário, e que foi feito um acordo para que nós não apreciássemos os destaques do projeto do câmbio e também apreciaríamos o projeto 665 sem apreciarmos os destaques. Portanto, é um projeto que não terá o término da sua tramitação no dia de hoje ou neste ano. Ficará para o próximo ano. Isso que foi dito. Aí fazem toda uma confusão, dizendo, inclusive, olha aqui, nós temos aqui, está claro, no dia 10/12, houve a apresentação do parecer da proposição. E aqui já se disse, inclusive, que não tinha parecer, o que não é verdade. Então, no momento, se acordou da retirada dos instrumentos de obstrução que possibilitou que nós votássemos de forma muito célere o projeto do câmbio, e não só ele, todas as outras proposições, inclusive essa que nós estamos votando agora, que não pode servir como um discurso contra o serviço público. Tem razão, deputada Alice. O serviço público criou o PIX. O serviço público criou as melhores tecnologias sociais de todo o mundo. O serviço público tem muita eficiência. Nós estamos aqui funcionando nesta casa por servidores públicos que possibilitaram o funcionamento de sessões remotas. Obrigado. Então, portanto, valorizando o serviço público e valorizando os entregadores de aplicativos. Eu fico pensando, e concluo com isso, presidente, é como que seria este olhar na época da escravidão, que era preciso preservar o lucro dos donos ou daqueles que se utilizavam do povo escravizado. Governo. Eu quero esclarecer, senhor presidente, se for depois possível. Esclareceremos. Governo, vamos encerrar a votação. Governo, sim. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Estão prejudicadas a proposição inicial, o substitutivo, as apensadas e as emendas. Muito obrigado a todos, presidente. A redação obrigado final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Matéria de consenso, sim, em todos os partidos, apesar das dificuldades do último dia da casa, toda a atenção em virtude do momento acirrado que vive o plenário. Parabenizo os parlamentares e os partidos que conseguiram avançar num tema que é plural e que é para o bem da nação, muito mais do que para qualquer partido ou parlamentar. Havia o compromisso de passar a palavra para a deputada Tabata Amaral. A mesa tinha assumido esse momento. Passo para 1 minuto e daremos sequência no plenário. Eu gostaria só de esclarecer uma coisa que foi dita pela deputada Érica, presidente. Presidente, antes do esclarecimento, só agradecer a todos os partidos, a Vossa Excelência, ao deputado Rigoni, que foi relator, ao doutor Marivaldo Pereira, que na época da redação original do projeto foi fundamental para a redação da proposta inicial. Sou muito grato a ele, ao deputado Felipe Rigoni, relator, e a todos os partidos que generosamente apoiaram a aprovação dessa matéria. Muito obrigado a todos, presidente, e a Vossa Excelência, que conduziu tão bem os trabalhos. Eu agradeço. 1 minuto para a deputada Tabata e 1 minuto para o deputado Marcelo na sequência. Deu 1 minuto, senhor presidente. Muito obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar o deputado Molon, o deputado Felipe Rigoni, todos os parlamentares que se engajaram para essas duas vitórias tão importantes que tivemos hoje. E gostaria de afirmar que tenho muito orgulho de ser coautora das duas iniciativas. Uma que coloca o CPF como documento único e necessário para a identificação do processo de serviços públicos, e esse outro projeto tão importante que acabamos de aprovar. O que nós estamos fazendo aqui hoje é usar a tecnologia a nosso favor, é trabalhar para que os serviços públicos tenham cada vez maior efetividade e, de fato, cheguem em quem precisa. Quem precisa, tenho certeza que vamos avançar muito, e acho que hoje mostramos que a Câmara está atenta à revolução tecnológica pela qual o mundo inteiro está passando e está pronta para dar respostas necessárias, respostas urgentes, e também dizer que essas duas iniciativas contribuem muito para o combate à corrupção. Toda vez que nós aprovamos medidas que trazem maior transparência, maior efetividade, serviços de melhor qualidade, nós estamos sim lutando contra a corrupção e trabalhando por um país mais desenvolvido, mais justo e ético. Muito obrigada, estou muito feliz com essas duas vitórias. Obrigado. Por 1 minuto, deputado Marcelo Van Hatten.
Muito obrigado, senhor presidente. De novo, parabéns pela condução, aliás, também pelas parabenizações feitas pelo projeto anterior, que de fato teve acordo de todos. Gostaria de esclarecer a deputada Érica que ela tem razão quando diz que o relatório já estava publicado com mais de 24 horas. Quando eu subi à tribuna para falar das 24 horas, me referi ao fato de não estar publicado na pauta esse projeto e o relator ter dito que ainda faria algumas alterações desse relatório. Pelo menos era sempre essa a nossa expectativa, porque trabalhamos em contato com o relator e isso é natural. O relator, quando sabe que uma matéria pode vir à pauta, o que não estava previsto para o dia de hoje, ele muitas vezes vai deixando para recolher as contribuições para mais próximo do prazo final de 24 horas apresentar o seu relatório. Acontece que ele não teve essa oportunidade. O que vier a ser votado no 1665 provavelmente vai ser diferente desse relatório apresentado já há mais de uma semana. Portanto, por isso, senhor presidente, fica aqui o nosso protesto, porque nós entendemos que esse relatório vem fatalmente a ser diferente daquele apresentado e por isso deveria ter as 24 horas de antecedência na sua apresentação. Obrigado, deputado. Deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, eu quero, ao concordar com a fala do deputado Marcel, pedir desculpas de Vossa Excelência por ter dito que não existia o relatório e ter pedido que Vossa Excelência retirasse da pauta. Efetivamente, o relatório deve ser trocado para o texto original, mas o relatório preliminar, efetivamente, segundo a secretaria me apresentou, está na pauta desde o dia 10. Eu quero pedir desculpas de Vossa Excelência pela minha fala anterior. Perfeitamente, deputado. Essa Secretaria-Geral da Mesa é sempre diligente na observância dos seus afazeres. Seguimos na ordem, medida provisória número 1010 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 445/2020, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados, Senado Federal número 1/2020, o processado da medida provisória número 1010 de 2020, que isenta os consumidores dos municípios do estado do Amapá, abrangidos pelo estado de calamidade pública, do pagamento da fatura de energia elétrica referente aos últimos 30 dias e altera a lei número 10438, 26 de abril de 2002. A medida foram oferecidas 36 emendas. Medida provisória número 1010 de 2020. Discussão em turno único da medida provisória número 1010 de 2020, que isenta os consumidores do município do estado do Amapá, abrangidos pelo estado de calamidade pública, do pagamento da fatura de energia elétrica referente aos últimos 30 dias e altera a lei número 10438, 26 de abril de 2002, pendente parecer da comissão mista. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta. Requer nos termos do parágrafo único, inciso segundo C do artigo 83 regimentar na retirada da medida provisória da pauta da presente sessão, bloco PL, para encaminhar o requerimento a favor, deputado Wellington Roberto. Consultar se o PL mantém o requerimento. Pelo Partido Liberal. O PL mantém o requerimento, senhor presidente. E nós temos muitas dúvidas em relação a esse projeto, porque ele tem valores que foram gastos na energia elétrica e que foram colocados lá no estado em torno de 80 milhões e gastaram 53. Então, o projeto deveria devolver um outro recurso. E esse valor vai ser para compensar a energia elétrica. E os outros estados não vão ter esse tipo de apoio, então nós precisamos esclarecer bem esse projeto, mas o PL está em obstrução. Ok, a palavra ao relator, deputada Cássio. Senhor presidente, apenas para dividir aos líderes, a Vossa Excelência, que no dia de hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de deliberar numa reunião remota com todos os líderes partidários. Inclusive nesta reunião, a própria posição do líder do governo, Ricardo Barros, e de todos os líderes que estavam presentes, é que votariam as matérias independente da posição, mas colocariam a matéria para votar. Eu quero fazer um breve comentário sobre essa medida provisória. Entendo a preocupação dos líderes, os deputados de diversos estados. Essa medida provisória, senhor presidente, ela foi construída pelo fato que aconteceu ao povo do estado do Amapá. O estado do Amapá passou por um apagão jamais visto na história do Brasil, passar 20 dias no escuro, senhor presidente. E nesse período foi construído, através do presidente Bolsonaro, essa medida provisória, onde estipula um valor de 80 milhões para ser gasto e compensar os danos causados à população amapaense nesse período que passou na escuridão.
Eu já falei com o governo, passei incansavelmente discutindo com o Ministério de Minas e Energia, com a Segov, com o líder do governo, com diversos partidos. Coloquei todas as garantias possíveis que essa medida provisória, através da nossa relatoria, jamais extrapolaria os 80 milhões que o governo federal garantiu a destinar ao estado do Amapá. E nós estamos querendo aqui, mais uma vez, colocar o projeto em votação e, da mesma maneira, sensibilizar todos os líderes partidários, todos os deputados, nessa última sessão da Câmara Federal, que naquele dia 3 de novembro, senhor presidente, por volta das 20h30, aquela população, e principalmente o povo mais carente do estado do Amapá, aquele brasileiro amapaense que trabalha muitas das vezes às 4 da manhã, chega em casa cansado às 8 da noite, e 4 da manhã já está de novo no batalho novamente, perdeu não só a comida que colocou naquela geladeira, ele perdeu a geladeira que foi queimada, ele perdeu, presidente, a dignidade de passar 20 dias se submetendo a estar carregando uma água num balde, num carro-pipa que a gente se submetia a levar para lavar o seu filho, para dar uma água para a sua família. E o que a gente está pedindo nessa medida provisória, que a gente está querendo não estender o valor de 80 milhões, mas que a gente possa usar o crédito que nem é a sua totalidade, apenas 77 milhões. O governo federal gastou 51 milhões no período de novembro. O que nós estamos pedindo nessa medida provisória é que esses 29 milhões seja gasto para pagar 50%, senhor presidente, da energia de dezembro, com 13 milhões estabelecido pela Companhia de Eletricidade do Amapá, e os outros 13 milhões estender por 180 dias para a população mais carente, que é o baixa renda. E é isso que eu peço aqui ao líder do governo e peço também ao líder do PL, deputado Wellington, e aos demais líderes que compõem, que possam sensibilizar com essa matéria que é tão importante para o estado do Amapá. Mas aí eu te dou um toque. Para ele entrar em tiração. Perfeitamente. Presidente, trabalho republicano. Permita-me. Há aqui o diálogo do deputado Marcelo Ramos para verificar a possibilidade da retirada do requerimento. Enquanto isso, seguimos com a orientação. Presidente. Vamos seguir a ordem dos partidos. Pelo PT, orientação. Orientação pelo PT. PT, presidente. O PT acha que podemos apreciar a matéria, é uma matéria que veio atender uma situação de absoluta emergência, que, aliás, demonstrou a fragilidade do que é privado, que é muito endeusado, é sacralizado o privado em detrimento do público. Mas foram os trabalhadores e trabalhadoras da Eletronorte que o governo quer entregar por preço algum. É bom lembrar que nos Estados Unidos as hidrelétricas são protegidas pelo Exército, porque soberania energética é soberania nacional. Foram os trabalhadores da Eletronorte que foram buscar consertar o que provocou esse apagão e esse impacto na vida das pessoas do Amapá. E apenas para lembrar, presidente, a gente acabou de aprovar uma medida, um projeto 7843, que o novo parecer foi apresentado hoje e que foi colocado na pauta hoje. O processo legislativo é um processo dinâmico. Nós temos um parecer e esse parecer é modificado muitas vezes em plenário. Acabamos de votar uma medida sobre as relações de consumo que foi alterado no próprio plenário. Então, portanto, há acordo para que se vote o 1665 e não há justificativa que impeça que o acordo seja cumprido. Deputado Teixeirinho, há questionamentos em plenário se Vossa Excelência mantém o requerimento de retirada de pauta, ou poderíamos caminhar para a retirada do requerimento? Deputado Teixeirinho. Presidente, o PL pode votar a favor se for o texto original. O
deputado Marcelo Ramos, que está aí, está bem por dentro do assunto, pode fazer a defesa do nosso partido. Marcelo. Perfeito. A informação que o deputado Marcelo nos traz é que tem destaque de preferência apresentado. Havendo destaque de preferência apresentado, pelo que entendi, Vossa Excelência aquece com a retirada do requerimento, perfeito? Exatamente, perfeito. Perfeito. Retirado o requerimento. Para oferecer parecer a medida provisória e as emendas número 1 a 36 apresentadas conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto da mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal número 1/2020, conceda a palavra ao deputado Acácio Favacho. Senhor presidente, primeiro agradecer a oportunidade de estar relatando. Eu fiz questão de vir a Brasília para relatar do plenário desta casa essa medida provisória que é muito importante para o estado do Amapá. Estamos quase em véspera de Natal e na última sessão da Câmara dos Deputados Federal. Eu queria, senhor presidente, já que o parecer já está disponível na Câmara dos Deputados desde a manhã de quinta-feira passada, no dia 17, passar direto ao voto. Mas antes de passar ao voto, já falando desse pequeno preâmbulo do porquê votar essa medida provisória, da importância para o estado do Amapá de votar a medida provisória, de levar um pouco de dignidade para aquelas pessoas mais necessitadas do meu estado, eu queria ponderar 6 pontos, senhor presidente. O primeiro ponto é que tivemos muita responsabilidade de não ultrapassar no nosso relatório o valor de 80 milhões que já foi estabelecido pelo governo federal, que foi editada essa margem, onde até o exato momento, senhor presidente, só foi gasto 51 milhões autorizado pela ANEEL. Por isso, as alterações que propusemos, por um lado, ajudam imensamente o povo do nosso Amapá, mas não ultrapassa a estimativa inicial do governo. Após ter apresentado preliminar, o governo externou sua preocupação de que o texto pudesse ter alguma brecha que viesse a onerar a União em valores não previstos acima dos 80 milhões. Por isso, tivemos a preocupação de sentar com o governo, com os líderes, que imensamente agradeço por terem se dispostos a dialogar para auxiliar o nosso querido Amapá. E decidimos, ao final, por uma subemenda que, sem alterar o mérito da medida provisória, inclui uma segurança jurídica necessárias. Assim, eu peço, senhor presidente, a compreensão dos demais colegas. É claro que, se fosse possível ajudar mais e mais, e cada estado, cada município, temos a certeza de que o governo faria. A questão é que a situação do Amapá é muito singular. Nenhum apagão durou tanto tempo e assolou tanto o estado como o nosso. Algumas emendas, com muita propriedade, abordaram questões importantes, mas que não podem ser discutidas nessa medida provisória, porque recentemente votamos uma medida provisória 998, com a relatoria do líder Léo Moraes, do Podemos, e que trata de questões energéticas. Essa medida provisória é apenas para os consumidores do estado do Amapá, e por isso precisamos limitar essa difícil situação colocada. Eu queria passar à consideração dos votos do mérito da matéria. Consideramos que a proposição e exame é conveniente e oportuna devido à urgência e necessidade de mitigar os efeitos danosos causados pelas interrupções do fornecimento de energia elétrica ocorrida em novembro de 2020 no estado do Amapá, cujos efeitos ainda se fazem sentir no corrente mês. Foram particularmente afetados as interrupções dos consumidores enquadrados na subclasse residencial, baixa renda ou na classe rural dos municípios do estado do Amapá, e nada mais justo, portanto, que se dê um tratamento diferenciado para essas categorias. Nesse sentido, propôs-se entender o período de isenção do pagamento da fatura de energia elétrica pelas mencionadas categorias de consumidores aos 180 dias posteriores ao término do período estabelecido no caput do artigo 1º da medida provisória número 1010 de 2020. Ademais, propõe-se desconto de 50% no pagamento da fatura de energia elétrica referente
aos 30 dias posteriores ao término do período estabelecido no caput 1º para os consumidores enquadrados na classe residencial dos municípios do estado do Amapá. Ressalva-se que não se vislumbra óbice a natureza orçamentária e financeira e adoção dessas propostas. Com efeitos, a ANEEL homologou o valor de R$ 51.877,300 a ser repassado da CDE, Companhia de Eletricidade do Amapá, a Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Entendimento ao disposto da medida provisória número 1010 de 2020, existe, portanto, senhor presidente, um espaço orçamentário de um saldo aproximadamente de R$ 28.700.000 para acomodar os dispêndios associados e mencionados no tratamento diferenciado e o que mais do que suficiente. Por esses motivos, acatamos parcialmente as emendas que propõem a extensão do período de isenção de pagamento da fatura energética, a saber, a emenda 7, 19, 20, 21, 23, 35 e 36. Antes exposto pela comissão mista, votamos quanto à admissibilidade 1.1, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória número 1010 de 2020. 1.2, pela inconstitucionalidade da emenda 22 e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória número 1010 de 2020 e das demais emendas. Pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória número 1010 de 2020 e das emendas apresentadas. 2. Quanto ao mérito, pela aprovação da medida provisória número 1010 de 2020 e das emendas número 7, 19, 20, 21, 23, 35 e 36, acolhidas parcialmente na forma do projeto de lei de conversão a seguir apresentado pela rejeição das emendas admitidas. Sala de sessões, Câmara dos Deputados, esse é o nosso parecer, senhor presidente. Então, para finalizar, senhor presidente, em nenhum momento nós procuramos nesse parecer extrapolar o que o governo federal colocou de ajuda ao estado do Amapá. Quero agradecer ao governo federal por nos socorrer no momento mais difícil do nosso estado. Tenho certeza que se não fosse a ajuda do governo federal, até hoje nós estaríamos passando e passaríamos o Natal e o Ano Novo no escuro. Todo o nosso agradecimento do estado do Amapá, em nome da bancada do Amapá, ao senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Queria aqui também fazer um apelo aos líderes. Como já coloquei, nós não temos a intenção de ultrapassar a ajuda que o governo federal nos deu. Nós queremos apenas utilizar o crédito de 26 milhões ainda que existe dentro desses 80 para atender em 50% os consumidores residenciais e atender em 180 dias, que custaria 13 milhões, de acordo com a planilha apresentada pela Companhia de Eletricidade da Amapá e pela ANEEL, os consumidores de baixa renda, os consumidores rurais, aquele mais necessitado, aquele que batalha o dia todo, que perdeu toda a esperança naquele dia 3 de novembro de 2020. O dano foi tão grande para a democracia que no último domingo, senhor presidente, 35% da população do estado do Amapá não foi votar de Macapá, porque afetou psicologicamente todo o povo da nossa cidade de Macapá. Eu queria pedir aqui e clamar a cada líder, a cada amigo, a cada pessoa que está conectado e acompanhando a nossa sessão, que pudesse me ajudar a dar um pouco de dignidade ao povo do meu estado, que pudesse pensar naquele mais necessitado, que pudesse pensar com o coração natalino e dar um presente ao estado do Amapá e dar garantia que isso vai ser um pequeno presente para minimizar tanta dor sofrida por aquelas pessoas que passaram, como eu já falei, 20 dias na escuridão, sem saber o que fazer.
Muito obrigado pela atenção e aproveito a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos os colegas, todos os amigos, a Vossa Excelência, presidente, que está conduzindo essa sessão com maestria. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar nesse plenário, que possa reinar na Câmara dos Deputados Federais, que independente dessa disputa política que é necessário para a votação da mesa em janeiro de 2020, que a partir do momento o vencedor desse pleito seja um representante de todos, que ninguém está acima de ninguém e que o presidente que sentar nesta cadeira, que governe para os 513 deputados que representam a nossa nação. É isso que eu quero desejar a cada um, muita serenidade, muito equilíbrio e que o Brasil esteja acima de tudo. Obrigado, relator. Passa a discussão. Se todos os deputados atenderem ao apelo do relator, encerramos a discussão. Presidente, eu gostaria, se fosse possível, me inscrever para discutir a matéria. Nós temos já não havendo acordo, nós temos os inscritos. Coronel Tadeu, a favor. Deputado Bibo Nunes, contra. Está na sala? Não. Professora Marcivânia, a favor. Aqui, presidente. Com a palavra, deputada. Presidente, obviamente nós somos a favor da MP 1010 de 2020. É uma MP que repara pontualmente o sofrimento do Estado do Amapá por 21 dias de apagão, agora em novembro, mas também esse apagão no Amapá serve para acendeu, na verdade, uma luz amarela enorme sobre a segurança energética em nosso país. Há muitas dúvidas de todos nós. O que aconteceu no Amapá pode acontecer de novo? O que aconteceu no Amapá pode acontecer em outros estados? Eu acho que isso tem que ser discutido pela Câmara dos Deputados e isso também eu vou propor no ano que vem a gente criar uma comissão geral nessa casa para discutir a privatização do setor energético sem ideologia, de forma muito fraterna, mas a gente precisa discutir de forma muito responsável a privatização do setor energético, porque nesse momento do apagão, quem socorreu, quem resolveu o problema foi a empresa pública Eletronorte, uma subsidiária da Eletrobras. Então, essa MP ela repara pontualmente porque ela isenta somente o pagamento da conta de energia dos amapaenses. Mas nós tivemos inúmeros problemas. E esses outros problemas, quem vai pagar? Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta, no final, é a população que teve eletrodomésticos queimados, que ficou sem água também durante... Em Santana, que é o meu município, a gente ficou 21 dias com interrupção de energia e de água. Quem vai pagar os pequenos comerciantes que perderam todos os seus alimentos que precisavam de refrigeração, ou sorveterias que perderam toda a sua produção de sorvete? Então, nós temos prejuízos enormes e isso vai reparar pontualmente. E a gente, claro, precisa discutir esse problema, a privatização do setor, que é um setor estratégico para o desenvolvimento do nosso país e que também fala muito da soberania do nosso país, mas de forma muito fraterna, e a gente vai propor a criação de uma comissão geral para a gente discutir de forma mais aprofundada essa questão. Então, obviamente, somos favoráveis a parabenizar o meu colega, a Cássio Favacho, que é o relator aí da MP 1010, e dizer que a gente conta, assim, com a sensibilidade e a empatia de todos os nossos pares. Isso não repara o prejuízo da população do Estado do Amapá nesses 21 dias que teve de falta de energia. Uma empresa que deveria responder por isso, uma empresa espanhola que era concessionária. Obrigado. E, infelizmente, nesse processo de privatização, não responde, e quem está prestando esse reparo é o poder público. Então, queria conclamar os nossos pares a aprovar a MP 1010 de 2020, muito necessária para minorar os problemas, as dificuldades que o povo do Amapá sofreu com o apagão.
Obrigado, deputado. Deputado Marcel Van Hatten, contra. Senhor presidente, nós respeitamos muito o relator, aliás, tenho a melhor relação pessoal com ele aqui no plenário, porém no mérito nós temos contrariedade à MP já original e ainda mais ao relatório apresentado, porque ele amplia os subsídios que foram destinados ao Amapá por meio da MP original. Quero, porém, antes de entrar no mérito da questão, declarar toda a minha solidariedade ao povo amapaense por passar por uma situação tão constrangedora, inclusive, para não falar também, situação triste, lamentável de ficar durante tantos dias sem energia elétrica. Porém, nós não podemos condenar todo o restante da população brasileira a arcar com estes prejuízos. Ainda mais porque danos que serão reparados a posteriori pelas companhias ou pela companhia não vão servir, esses recursos que cobrirão os danos não servirão para cobrir o rombo do dinheiro do pagador de imposto brasileiro que foi para o estado do Amapá, deputado general Peternelli. Então nós precisamos ter isso em vista. Não é justo com o restante da população brasileira, aliás, uma boa parte da população sem acesso ainda à energia elétrica, dependendo do rincão do país em que se está, não é justo que o restante da população brasileira banque estes prejuízos. Aliás, nós precisamos fazer com que uma série de estados brasileiros, incluindo aí o Amapá, fiquem cada vez menos dependentes do Estado. Hoje o estado do Amapá vive de recurso público em grande parte do seu orçamento. Nós precisamos garantir desenvolvimento por meio da iniciativa privada. E, lamentavelmente, hoje nós temos um fundo de participação dos estados que irriga os estados mais do norte e do nordeste brasileiro, que, por conceito, visa diminuir as desigualdades regionais. Na verdade, está fazendo com que todos sejam igualmente pobres. Porque esse dinheiro muitas vezes vai parar nas mãos das elites políticas, vai parar na mão dos mesmos de sempre, que não investem de fato na infraestrutura ou nos serviços públicos que poderiam libertar a população e fazer com que os cidadãos do estado do Amapá, por exemplo, tivessem mais autonomia. Aliás, pouco clara foi a transferência de data da eleição feita pelo TSE no primeiro e no segundo turnos no Amapá, na capital Macapá. E nós vimos também que houve uma profusão de recursos federais para o estado que não coincidentemente é o estado do presidente do Senado Federal. Aqui mesmo, nesta Câmara, nós tentamos mudar o que veio do Senado, que foi a repartição dos recursos para os estados durante a Covid, porque o Amapá estava sobredimensionado, era o maior recurso por cidadão em todo o Brasil. Obrigado, deputado. O projeto veio relatado pelo senador Davi Alcolumbre. Para finalizar, infelizmente voltou para o Senado e mais uma vez Davi Alcolumbre acabou privilegiando o estado do Amapá com esses valores. Eu acho isso lamentável e nós precisamos corrigir essas distorções. Obrigado. Por isso somos contra a MP original, mas votaríamos pela preferência por ela porque os seus efeitos já foram cumpridos. Senhor presidente, eu peço a palavra. Pela liderança, deputado Zé Newton. Pela liderança do Podemos. Senhor presidente, deputado Efraim, que preside tão bem essa sessão, quero saudar todos os senhores deputados e a imprensa do nosso país. Senhor presidente, depois de 2 anos de trabalho e hoje, último dia, eu confesso que eu estou frustrado, e muito, como todo o povo goiano e o povo brasileiro. Frustrado com esta casa. Nós rendemos pouco para o Brasil. Deixamos de votar matérias de suma importância que iria mudar a vida do povo brasileiro. A PEC da prisão em primeira e segunda instância não foi colocada em pauta e poderia ter sido colocada, mas não houve a vontade política deste parlamento. Eu falo também
porque isto irá proteger os crimes de colarinho branco